Se você está pensando em investir em fundos imobiliários, mas você não faz ideia de por onde começar, esse vídeo daqui é para você. Eu estruturei esse vídeo aqui em 4 partes diferentes, do básico até o mais avançado sobre teoria de fundos imobiliários, literalmente tudo que você precisa saber sobre essa modalidade de investimento. Na primeira parte eu vou te contar o que são fundos imobiliários, caso você ainda não saiba. Na segunda parte a gente vai conversar um pouquinho sobre a estruturação desses ativos, como os fundos imobiliários se organizam. Na terceira parte a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação, as leis que regem todo esse universo. E na quarta e última parte desse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de fundos imobiliários, as classificações existentes para os fundos imobiliários na Bolsa de Valores. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, para que você saia aqui desse vídeo completamente preparado para investir em fundos imobiliários da forma correta. Se você se interessa por conteúdo sobre fundos imobiliários, eu quero te pedir para já deixar a curtida nesse vídeo e também se inscrever no canal para você não perder os meus próximos vídeos sobre fundos imobiliários que saem toda semana. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, é o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro milhão de reais e sem mais enrolações, vamos logo pro assunto do vídeo. Vamos começar aqui pela primeira parte do nosso vídeo. O que são fundos imobiliários? Bom, os fundos imobiliários eles são basicamente uma modalidade de fundos de investimentos que se chamam fundos fechados. Ah, mas o que é um fundo de investimento? Não sei o que é um fundo de investimento, não. Um fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos, uma união de recursos de vários investidores diferentes para realizarem investimentos específicos. E aí, no caso dos fundos imobiliários, esses investimentos específicos vão ser investimentos no setor imobiliário. Justamente por isso, um fundo imobiliário acaba sendo um tipo de investimento, um ativo, que é muito mais previsível do que as ações. Você vai ter ali num fundo imobiliário imóveis sendo alugados para inquilinos. Os inquilinos vão pagar aluguéis fixos ali todos os meses. Então o fundo imobiliário ele sabe mais ou menos quanto que ele vai receber no final do mês. Em uma empresa que tem ações, isso daqui não acontece dessa forma. A receita de uma empresa é muito mais variável, ela não tem toda essa previsibilidade que um fundo imobiliário tem. E eu acho isso daqui bem interessante de ressaltar porque muita gente confunde. Os fundos imobiliários eles não são empresas. A gente tem duas classes diferentes de investimentos dentro da Bolsa de Valores. A gente tem as empresas que vão emitir as suas ações e vender essas ações na Bolsa de Valores, e a gente vai ter os fundos imobiliários, que são uma comunhão de recursos de vários investidores diferentes para investir no setor imobiliário, que também vão listar suas cotas na Bolsa de Valores. O termo correto aqui para os fundos imobiliários é cotas e não ações. Mas assim como uma pessoa que compra uma ação na Bolsa de Valores se torna um acionista, uma pessoa que compra uma cota de um fundo imobiliário na Bolsa vai se tornar um cotista desse fundo imobiliário. Ambos têm um funcionamento parecido. Você vai comprar e vender ações de empresas na Bolsa de Valores da mesma forma que você vai comprar e vender cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Mas em teoria, eles são muito diferentes. Um fundo de investimento imobiliário, um fundo imobiliário, é completamente diferente de uma ação de uma empresa. E aí, tendo esse conceito em mente, agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário, a gente pode partir para a segunda parte aqui do nosso vídeo. Como esses fundos imobiliários se estruturam? Qual é a estruturação de um fundo imobiliário? É o seguinte, nós temos 3 partes relacionadas aqui dentro do fundo imobiliário. A primeira delas é o cotista, você que compra as cotas do fundo imobiliário, o administrador do fundo imobiliário e o gestor do fundo imobiliário. Os cotistas, que são as pessoas que adquiriram as cotas do fundo imobiliário na Bolsa de Valores, eles são os donos desse fundo imobiliário, são os proprietários desse fundo imobiliário, de forma bem semelhante ao que acontece com as ações. Os acionistas são os donos da empresa, são os proprietários da empresa, os sócios da empresa. Esses cotistas eles vão ter que se organizar para contratar um administrador para o fundo imobiliário, um administrador de recursos que a gente chama, que é um profissional que vai ficar responsável por cuidar de toda a burocracia do fundo imobiliário. Então esse administrador vai acabar se tornando o responsável legal por esse fundo imobiliário, vai ter que cuidar de todas as questões legais e burocráticas, toda a parte técnica do fundo imobiliário, toda a parte contábil, vai ter que fazer a gestão dos ativos também, da carteira de imóveis do fundo imobiliário. Essas vão ser as atribuições desse administrador. Só que além do cotista e do administrador, a gente pode ter uma terceira parte envolvida, que ela surge quando o administrador decide terceirizar algum de seus serviços. Eu acabei de falar que ele fica com a parte técnica, com a parte legal, com a parte contábil, com a parte da gestão de ativos, mas esse administrador ele pode escolher terceirizar especialmente a parte de gestão de ativos, gestão da carteira de imóveis, e aí para isso ele vai contratar um gestor de recursos. Então nesse caso, se o administrador decidir terceirizar essa parte da gestão, ele está basicamente transferindo essa responsabilidade da gestão
para uma terceira pessoa, para um gestor, e ficando com as outras atribuições, a parte legal, técnica, contábil, burocrática e por aí vai. É claro que o fundo imobiliário vai ter que remunerar esses caras, afinal, eles são contratados do fundo imobiliário. E é aí que surge a primeira despesa do fundo imobiliário que a gente tem que se atentar aqui, as taxas de administração e as taxas de gestão. O fundo imobiliário vai ter uma despesa com o administrador, vai ter que pagar uma taxa de administração para ele, e com o gestor também, caso exista o gestor, que vai ter que pagar uma taxa de gestão para ele. Essas daqui são basicamente as três partes relacionadas dentro de um fundo imobiliário: o cotista, o administrador e o gestor. E aí, como já é esperado, as relações entre essas três partes, para que não haja conflito de interesse, vão ter que ser regidas por um documento institucional que é único de cada fundo imobiliário. A gente chama esse documento de regulamento, é o regulamento interno de cada fundo imobiliário. Então, cada fundo imobiliário vai ter o seu próprio regulamento que vai deliberar ali sobre algumas questões que envolvem as três partes relacionadas, como a política de investimentos do fundo imobiliário, as taxas que vão ser pagas para o administrador e para o gestor, qual que vai ser o valor ali que vai ser pago para cada um, e todas as demais regras de funcionamento que possam existir naquele determinado fundo imobiliário. Cada fundo imobiliário vai ter um regulamento específico, você vai precisar ler o de cada um que você quer investir. De forma bem resumida aqui para você, o regulamento de um fundo imobiliário é basicamente um descritivo do que aquele fundo imobiliário é e daquilo que ele não é, assim como daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele não pode fazer. E ainda aqui nessa questão da estruturação do fundo imobiliário, antes da gente partir para a parte 3, a gente vai ter aqui as assembleias de cotistas, semelhante ao que a gente tem lá nas ações, com as assembleias de acionistas. A gente vai ter aqui em cada fundo imobiliário uma assembleia de cotistas, é uma deliberação ali formada pelos cotistas do fundo imobiliário, uma reunião que eles fazem para discutirem e tomarem algumas decisões acerca do futuro do fundo imobiliário. São nessas assembleias, por exemplo, que os cotistas vão votar para aprovar ou não aprovar as demonstrações financeiras do fundo imobiliário, vão votar ali para substituir o administrador, caso ele esteja dando algum problema, caso os cotistas queiram substituir, e etc. Essas decisões assim mais gerais sobre o fundo imobiliário vão ser decididas lá na Assembleia de Cotistas, e você, caso tenha uma cota desse fundo imobiliário, você pode frequentar a Assembleia caso seja do seu interesse. Essa daqui é a estruturação básica de um fundo imobiliário: cotista, administrador, gestor, regulamento e assembleia. Partindo aqui para a terceira parte do nosso vídeo sobre legislação dos fundos imobiliários, nós temos basicamente 4 arcabouços legais que vão reger todas as regras de funcionamento dos fundos imobiliários. O primeiro deles é o que a gente acabou de ver, é o regulamento interno do fundo imobiliário. Só que esse daqui é o arcabouço legal de menor nível hierárquico. As leis normalmente seguem ali uma regra de hierarquia, né? Você vai ter uma lei que está acima de outra, uma lei mais abaixo que deve obedecer à lei que está acima, e aqui com os fundos imobiliários vai ser a mesma coisa. A gente vai ter outros 3 aparatos legais, outros 3 arcabouços legais que vão ser superiores ao regulamento interno do fundo imobiliário. O regulamento do fundo imobiliário vai ter que respeitar esses outros 3 arcabouços. E esses outros arcabouços são os seguintes: a Lei 8668, a Lei número 11033 e a Instrução da CVM número 472. É claro que eu não decorei isso daqui, eu estou com o computador aqui do lado lendo, pelo amor de Deus, não precisa decorar esses números de lei. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre as principais disposições de cada uma delas, porque eu acho que isso daqui é bem importante de você saber. Eu vou parafrasear aqui o que a Lei 8668 define. Ela define que o fundo imobiliário deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos. Basicamente, o que isso daqui quer dizer? Que o fundo imobiliário vai ter que distribuir 95% do seu resultado na forma de proventos para os seus cotistas. Basicamente isso daqui. E o que seria esse resultado do fundo imobiliário? Bom, seria basicamente as receitas que ele recebeu através de aluguéis, os aluguéis que ele recebeu, subtraído ali das despesas que esse fundo tem. Por exemplo, as despesas com as taxas de administração e taxas de gestão, as despesas com os imóveis que estão vagos, né? As despesas dos imóveis que estão vagos ficam com o fundo imobiliário, então o fundo imobiliário vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar o condomínio, vai ter que pagar a conta de luz, conta de água, qualquer despesa que tem ali no imóvel vago e outras despesas que o fundo imobiliário possa ter. É basicamente ali a receita total de aluguéis subtraído das despesas. E uma outra disposição aqui dessa Lei 8668 é que os rendimentos e o ganho de capital interno do fundo imobiliário, isto é, quando o fundo imobiliário compra um imóvel e vende ele mais caro, por exemplo,
tudo isso daqui vai ser isento de imposto de renda se for realizado internamente no fundo imobiliário. Presta atenção porque isso daqui é importante para você não confundir. Essa daqui é uma lei que diz respeito às operações internas do fundo imobiliário. Isso significa que o gestor do fundo imobiliário pode comprar um imóvel e vender esse imóvel sem ter que pagar imposto pelo ganho de capital, pelo lucro que ele tem, se ele comprar um imóvel mais barato e vender mais caro. Isso daqui não diz respeito a você como cotista, não diz respeito a você vender os seus fundos imobiliários com lucro. A gente já vai chegar nesse ponto, é uma disposição de outra lei que a gente vai ver agora, a Lei 11.033. Essa lei número 11.033 surgiu para complementar a lei que a gente acabou de ver, a 8.668, principalmente em alguns pontos que a 8.668 fica omissa, nesse ponto principal da tributação para o investidor, para o cotista, para nós que compramos as cotas dos fundos imobiliários. A lei número 8.668, ela não dispõe em momento nenhum sobre a tributação para o investidor, para eu e você que compramos cotas de fundos imobiliários. Ela só dispõe para a tributação interna do fundo imobiliário, que ela diz ali que é isento de imposto de renda. Então o fundo imobiliário pode comprar um imóvel e vender sem ter que pagar imposto de renda. Mas quanto a eu e quanto a você e quanto aos outros cotistas desse fundo imobiliário, será que nós podemos comprar uma cota de um fundo imobiliário, vender essa cota mais caro depois de um tempo e a gente não vai ter que pagar imposto, a gente vai ser isento de imposto também? A Lei 8.668 não trata disso daqui. A Lei 11.033 vai resolver esse problema. Ou pelo menos ela vai tentar, porque essa lei é muito enrolada, tem muita complicação, muita coisa em aberto, muita coisa que fica omissa, então eu me esforcei bastante para tentar interpretar a lei da melhor forma possível para trazer aqui no vídeo. Eu vou tentar resumir aqui ao máximo que eu conseguir extrair da lei, mas ela é bem confusa, bem enrolada, então preste atenção para você não captar alguma informação errada. Basicamente o que a Lei 11.033 determina é que você não vai ser tributado na distribuição dos proventos do fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário ele tem que distribuir ali por lei 95% do seu resultado, você vai receber essa distribuição e você não vai ter que pagar imposto nenhum em cima disso daí. O dividendo é isento de imposto. Mas essa isenção não se transfere para o ganho de capital. Então se você comprar uma cota de um fundo imobiliário e vender essa cota mais caro algum tempo depois, você vai ter que pagar 20% em cima do seu lucro. Então vamos supor aqui que você comprou uma cota por R$100, vendeu ela por R$200, você teve um lucro de R$100, vai ter que pagar 20% desses R$100, ou seja, você vai ter que emitir uma DARF mensal e pagar R$20 para a Receita Federal em cima do lucro que você teve na venda desse fundo imobiliário. É basicamente isso daqui que essa lei determina. E aí a gente pode partir para o último aparato regulatório aqui, que é a instrução da CVM número 472. Ela vai servir basicamente como um guia de bolso dos fundos imobiliários. Ela vai tratar a respeito de basicamente todas as regras constitutivas dos fundos imobiliários. Nessa instrução você vai encontrar regulações específicas sobre a assembleia de cotistas, o que é que essa assembleia pode fazer, o que é que ela não pode fazer, o que pode ser discutido na assembleia, o que não pode ser discutido, competências do administrador, o que esse administrador pode fazer, o que ele deve fazer, o que ele não pode, o que ele não deve fazer, tudo vai estar aqui nessa instrução número 472. Mas na minha visão aqui, a principal deliberação dessa instrução número 472 é o tipo de investimento do fundo imobiliário. É essa instrução aqui que vai definir no que os fundos imobiliários podem investir. Eles são uma comunhão de recursos de vários investidores diferentes. No que esses investidores podem investir quando eles estão na modalidade de fundo imobiliário? Muita gente pode achar que eu tô ficando maluco, né? Parece óbvia a resposta dessa pergunta aqui. É uma comunhão de recursos para investir no setor imobiliário, eles vão comprar imóveis, mas não necessariamente precisa ser isso daqui. Um fundo imobiliário pode ser uma comunhão de recursos para investir em muitas coisas dentro do setor imobiliário, não necessariamente só comprar imóveis e ficar alugando esses imóveis. E é justamente sobre isso que a gente vai ver aqui agora na quarta parte do nosso vídeo, no que os fundos imobiliários podem investir. Mas antes da gente entrar nessa quarta parte do vídeo, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, caso você esteja gostando desse conteúdo, e também deixar a curtida aí embaixo para o YouTube me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Me deu muito trabalho organizar todas essas informações de forma cronológica para ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor sobre fundos imobiliários e investir melhor. Então isso daí vai ser um grande apoio para o meu trabalho. Mas vamos lá então, no que os fundos imobiliários podem investir, quais as classificações dos fundos imobiliários. Bom, existem dezenas de classificações diferentes, dezenas de possibilidades diferentes de investimento para os fundos imobiliários, e aqui nesse vídeo eu não ia conseguir tratar de todas. Então eu separei aqui as 8 que, na minha opinião, são as principais e as mais indicadas para o investidor iniciante, as mais indicadas para o investidor de longo prazo. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas aqui agora. A primeira classificação que a gente pode ter aqui, a primeira possibilidade de investimento para os fundos imobiliários, são as lajes corporativas.
Os fundos imobiliários de lajes corporativas, que é o que a gente chama, são os fundos imobiliários que investem em imóveis de lajes corporativas. Esse moleque aí falando de laje corporativa. O que é laje corporativa? Você não explica as coisas. Tinha gravado esse take aqui tomando água antes, só que a câmera acabou a bateria na hora. E aí eu tive que regravar aqui sem água. Bom, as lajes corporativas, caso você não esteja familiarizado com esse termo, são basicamente aqueles prédios comerciais gigantescos que tem a laje toda aberta. Você provavelmente já viu algum prédio desse daí na sua cidade. Então, basicamente, são imóveis ali de altíssima qualidade que são procurados por empresas já consolidadas no mercado. As empresas normalmente alugam a laje inteira desse prédio. Então você já começa a desmistificar aqui um pouquinho na sua cabeça aquela ideia de imóvel sendo alugado para pessoa física, né? Você compra um apartamento, por exemplo, para alugar para uma outra pessoa. Aqui nesse caso não é assim. O inquilino desse fundo imobiliário é uma empresa, e pode ser uma empresa muito bem consolidada, pode ser uma empresa listada na Bolsa de Valores, inclusive. Uma grande empresa que alugou uma laje corporativa numa avenida como a Faria Lima, por exemplo, em São Paulo. O segundo tipo de fundo imobiliário que eu quero comentar aqui nesse vídeo são os fundos imobiliários de galpões logísticos. Como o próprio nome diz, são os fundos imobiliários que investem em imóveis de galpões logísticos, aqueles armazéns gigantescos que também são alugados para empresas, só que para estabelecerem seus centros de distribuição. Então a empresa aluga um galpão logístico e aí os produtos que ela fabrica dentro de sua fábrica vão começar a sair da fábrica para o galpão logístico. E aí do galpão logístico, que é o centro de distribuição, eles vão ser distribuídos para os clientes dos mais diversos estados, dos mais diversos países que essa empresa atuar. O terceiro tipo de fundo imobiliário aqui seriam os fundos imobiliários de shoppings, os FIs que investem em imóveis de shoppings. E esse tipo de fundo imobiliário aqui tem algumas particularidades que eu acho interessante comentar. A primeira delas é que, diferentemente desses outros tipos de fundos imobiliários que a gente já viu, normalmente o fundo imobiliário de shopping, ele não vai ser o único dono do shopping, ele não vai ter uma participação de 100% dentro do shopping, ele vai ter ali uma participação específica do shopping, mas normalmente esse shopping vai ter uma administradora específica que vai estar ali junto com o fundo imobiliário, né? Vai ter também uma parte do shopping. Normalmente os fundos imobiliários de shopping não tem 100% do imóvel. Falei shopping pra caralho. Mas isso daqui não tem muito problema não, essa foi só uma curiosidade. A grande particularidade dos fundos imobiliários de shopping aqui é que eles normalmente vão ter receitas que vão além dos aluguéis. Se a gente pega imóveis de lajes corporativas ou de galpões logísticos, a receita desses imóveis vão ser os aluguéis provenientes dos espaços alugados. Aqui nos fundos imobiliários de shopping, isso daqui pode ir um pouco além. O fundo imobiliário pode receber, além dos aluguéis, uma participação na receita das lojas que alugam esse shopping, assim como também uma parte no estacionamento do shopping, na receita que o estacionamento capta. E isso daqui, é claro, faz com que o fundo imobiliário tenha uma receita muito menos previsível do que os demais tipos de fundos imobiliários que a gente já viu. Uma quarta modalidade de fundos imobiliários seriam os de títulos e valores mobiliários, os fundos imobiliários TVM, que a gente chama. Esses fundos imobiliários são um tipo bem particular de fundos imobiliários porque eles não investem diretamente em imóveis, como esses outros tipos que a gente acabou de ver. Eles investem majoritariamente em títulos de renda fixa que são voltados para o mercado imobiliário, como títulos de LCI, letra de crédito imobiliário, e CRI, certificados de recebíveis imobiliários. Mas essa daqui não é a única opção, eles também podem ser fundos imobiliários com outras particularidades, como por exemplo os FOFs, que são os Funds of Funds, que a gente chama. Quando a gente traduz para o português, fica fundos de fundos. São os fundos imobiliários que investem ali majoritariamente em cotas de outros fundos imobiliários. Então vai ser um fundo imobiliário que vai comprar cotas de outros fundos imobiliários listados na bolsa. Eles não necessariamente precisam estar comprando um imóvel específico. Então essas aqui são particularidades bem interessantes desses fundos imobiliários TVM. E aí a gente tem outros tipos de fundos imobiliários também, né? A gente vai ter os fundos imobiliários do setor educacional, que são aqueles fundos imobiliários que investem em imóveis para serem alugados ali por instituições do setor de educação, como por exemplo uma faculdade. A gente vai ter os fundos imobiliários de agências bancárias, que vão ser fundos imobiliários que investem em imóveis para serem agências bancárias de algum banco específico. Vamos ter os fundos imobiliários do setor hospitalar, que vão fazer algo semelhante ali aos fundos imobiliários do setor de educação, só que vão alugar os imóveis ali para instituições do setor de saúde, como o hospital, por exemplo. A gente vai ter ali os fundos imobiliários de hotel, que vão ter imóveis de hotel. Vamos ter os fundos imobiliários residenciais, que vão ter imóveis residenciais. E por aí vai, existem vários tipos diferentes de fundos imobiliários. E é claro que a gente tem também os fundos imobiliários híbridos, que são os fundos imobiliários que investem em mais de um desses tipos. Eles não têm uma única classificação definida. Então a gente pode ter um fundo imobiliário que investe ali tanto em galpões logísticos
quanto em lajes corporativas ou qualquer outra combinação dessa daqui. Esses seriam os fundos imobiliários híbridos. Bom, então esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você está saindo dele muito mais preparado para investir em fundos imobiliários do que quando você entrou, porque a gente viu aqui basicamente todos os principais pontos teóricos que uma pessoa precisa saber sobre fundos imobiliários antes de investir. Caso você também tenha tido essa percepção, quero te pedir para se inscrever no canal aqui embaixo, deixar a curtida nesse vídeo, caso você ainda não tenha feito isso, porque isso me ajuda demais e você também fica aí recebendo as próximas notificações dos vídeos que eu posto aqui toda semana. Aqui na descrição eu vou deixar alguns links do meu site, do meu Instagram, caso você queira me conhecer melhor, interagir melhor comigo por lá, é mais eficiente do que aqui pelo YouTube. E eu vou colocar aqui na tela também um outro vídeo que eu trouxe aqui pro canal sobre fundos imobiliários, que eu falei um pouquinho sobre os fundos imobiliários que eu mais gosto na Bolsa de Valores. Pode ser um vídeo interessante para você assistir, para aprender um pouquinho ali de como se faz uma análise de um fundo imobiliário, como que você identifica se um fundo imobiliário é bom para investir ou não. Pode ser uma ótima fonte de conhecimento para você. Então eu recomendo bastante que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui agora. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.